Evangelho, sábado da 29ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 29ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje damos início à meditação do 13º capítulo do Evangelho de São Lucas. E o 13º capítulo começa com esse importantíssimo chamado do Senhor à conversão. É significativo o modo como Lucas apresenta o 13º capítulo, porque coloca já na abertura do capítulo uma imagem que também nos nossos tempos acaba sendo muito difundida e acaba sendo também matéria de confusão e de inquietação para muitos. Começa assim o primeiro versículo. Neste momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: Bom, então antes de mais nada, é importante compreendermos que no momento, assim Lucas compõe, no momento em que Jesus estava ensinando a respeito de interpretar os sinais dos tempos, no momento em que o Senhor estava falando a respeito de esforçar-se mais, como meditamos ontem, para seguir e permanecer nos ensinamentos do Senhor, eis que alguém traz a narrativa de uma desgraça, que a um primeiro momento parece ser uma grande punição de Deus, exatamente por não terem cumprido um bem ou um ato de amor em relação a Ele. E naquele momento, Jesus, tomando nas mãos aquela ocasião, diz assim: Acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Ou seja, eles sofreram uma grande desgraça, né? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Olha, o modo a qual Jesus se refere não é o modo trágico da morte, mas o modo repentino. A morte os alcançou sem que eles pudessem sequer dar-se conta do que estava acontecendo. Foram capturados e imediatamente levados à execução. Então, Jesus, tomando a ocasião, nos fala a respeito do arrependimento. O que significa isso? Se todo o 12º capítulo do Senhor foi o ensinamento do Senhor para a vida do discípulo, e para que nós pudéssemos tomar sobre a nossa própria responsabilidade o compromisso de servir a Deus, essa é a hora
a hora do arrependimento, ou seja, a hora de nos dispormos de coração sincero para caminharmos com o Senhor. Uma vez que o reconhecimento aconteceu, uma vez que já compreendemos o ensinamento do Senhor, é hora de cumprirmos o passo. Arrepender-se significa orientar-se na direção de Deus. Arrepender-se significa dar ao Senhor a prioridade, a precedência e a centralidade sobre a nossa vida. É bem verdade que a morte pode nos alcançar no momento imprevisível, ou seja, quando nos dávamos por certo. Sempre se recordem daquela parábola em que o Senhor fala do homem que teve a grande colheita, que decide de derrubar os celeiros, fazer celeiros grandes, e quando tudo está pronto ele diz: agora eu posso descansar e ter dias longos e tranquilos e aproveitar bem minha vida. E o Senhor completa dizendo: estouto, ou seja, tolo, hoje mesmo pedirão contas da sua vida. E o que essa parábola que o Senhor conta tem a ver com o texto de hoje, tem a ver com o contexto da abertura do 13º capítulo? Aquele homem da parábola, que o Padre Fábio está pegando como paralelo para hoje, fez uma escolha de vida e já não dava mais tempo de fazer uma escolha diferente. Ele investiu seu dia, seus esforços, seu empenho pessoal. Ele investiu seu tempo, sua energia a construir para si o seu próprio bem-estar, ou seja, investiu toda a sua vida em uma realidade mundana. Mundana não no sentido pejorativo. Uso essa palavra porque daqui a pouquinho vamos ouvir Santa Catarina de Sena e a expressão usada para aqueles que não pensam as coisas de Deus, mas pensam apenas as coisas desse tempo. Expressão de mundano. Então, o mundano não é o depravado, não é o imoral, não tem uma conotação, essa expressão estritamente moralística. Mundano é aquele que deixa de se ocupar das coisas de Deus para se ocupar das coisas desse tempo, para se ocupar das coisas do mundo. E se a gente coloca isso em um estrito senso, quantas vezes, meus irmãos, nós não optamos, eu estou falando baixinho para cair lá dentro da consciência, às vezes de saltar uma missa dominical para poder aproveitar um pouco mais o fim de semana. Ai. Quantas vezes para nos dedicarmos a outros interesses que não eram por nada relevantes para o bem da nossa alma, o que significa não eram por nada relevantes de fato para a nossa felicidade, a nossa paz interior, Quantas vezes a gente abriu mão de um tempo de oração para poder nos dedicarmos a esse interesse, que em nada edificou a nossa alma, em nada acrescentou a nossa paz interior concretamente? Quantas vezes? Quantas vezes não consentimos com essa mundanidade, ou seja, com essa orientação do nosso coração, com essa orientação, lembram da imagem do coração? No coração, sejam os afetos, sejam as decisões, se encontram o lugar justo. Então, um coração mundano, um coração que não se orienta na direção de Deus, cujas decisões não levam em consideração o falar de Deus, não levam em consideração os mistérios do alto, não levam em consideração aquilo que o Senhor nos revela, que o céu nos pede, nos entrega. Então esse é um coração mundano, é um coração cujos sentidos não se orientam para a busca de Deus, não se orientam para a busca da comunhão com o próximo, mas se orientam mais e com intensidade para a satisfação das próprias ambições, que já falamos também em outros momentos. Então, dessa forma a gente vai agora engatando os temas e usando também o vocabulário adequado, para poder ouvirmos daqui a pouco Catarina de Sena. Então, é esse o chamado à conversão que o Senhor nos propõe hoje no Evangelho. Assim como para aqueles galileus, assim como para aqueles que trabalhavam, cuja torre de Siloé cai em cima deles, não houve tempo
de viver um arrependimento. Por que não houve tempo? Porque o tempo que tiveram não foi usado para isso. E quando, enfim, chegou o dia da conclusão do tempo, eles disseram: pobre de nós, não tivemos tempo. Como assim não tiveram tempo? Né? É certo que tiveram tempo. O Senhor fala a essa geração, a quem ele fez todo o discurso do 12º capítulo: olha aí o tempo. E o tema de ontem foi exatamente isso, os sinais de Deus no tempo. Olha aí, o tempo está sendo entregue. E, obviamente, se fazemos uma escolha que não se orienta na direção de Deus, ou seja, uma escolha que não é marcada por um caminho de arrependimento, um caminho de conversão, esse tempo vai sendo vivido sem a consolidação dessa mudança, dessa passagem, dessa Páscoa. E quando chegará, enfim, o tempo de entregarmos a Deus o rendiconto, como se fala em italiano, ou seja, a prestação de contas, ao entregarmos ao Senhor, enfim, o fruto da nossa história e da nossa vida, estaremos com mãos vazias. Assim como aquele homem que, tolo, depois de investir a vida inteira em tantos afazeres, que para se dedicar tanto ao trabalho como se dedicou, provavelmente, para ter sido chamado de tolo por Jesus, naquela parábola que o próprio Senhor construiu, é porque realmente tudo que dizia respeito a Deus e todas as coisas que eram necessárias para a sua felicidade, para a sua paz interior, para a sua salvação, foram ignoradas. O seu interesse pelas coisas desse tempo, pelo bem-estar, pela segurança, pela estabilidade, pelo poder, foram interesses tão marciais que não sobrou sequer espaço, energia e mesmo disposição para perseguir os interesses que Deus lhe propunha. Atenção, porque a nossa vida pode seguir essa mesma estrada. Por favor, tenham sempre atenção a isso, pois também podemos terminar vivendo a mesma coisa. É verdade que na vida temos inúmeras responsabilidades, às quais somos chamados a corresponder, mas que jamais os nossos olhos e o nosso coração se desoriente daquilo que Deus nos propõe. João Capistano, hoje celebramos a memória desse santo sacerdote da ordem dos frades menores, um grande letrado, jurista, canonista, que percorreu durante os seus 71 anos de vida a Europa de uma parte a outra no período do 1300, combatendo dezenas de heresias que começavam a florescer pouco antes da segunda grande vinda dos turcos para a Europa. Era um período marcado pelas guerras, era um período marcado pela peste, e esse santo sacerdote percorreu da Espanha à França, percorreu dos confins da Polônia, deixa o padre pegar aqui que eu vou falar para vocês, os lugares por onde ele passou, é impressionante, isso a cavalo e a pé, hein? Não é pouca coisa. Da Espanha até a Sérvia e da França até a Polônia. Nossa, não esqueçamos, toda essa região entre França e Polônia é extremamente ocupada por diversas etnias daquele período. Estamos no período do início do 1400. Então, não é que existe uma França unificada, não existe uma Alemanha unificada, não existe uma Áustria unificada. São pequenos reinos com sua língua, com sua economia, com sua cultura. E você ter que percorrer tudo isso, né, significa passar por uma série de mudanças, sejam elas culturais, sejam elas estruturais, ou seja, no que diz respeito às leis, às normas. Não era tão simples assim. Hoje nós entramos, por exemplo, numa França, temos quilômetros a perder até encontrar novamente a fronteira para passar para um outro país onde as regras
onde as normas civis são muito similares e hoje correspondem a um grande corpo orgânico chamado União Europeia. Mas naquele período não era assim, meu amigo. As distâncias eram pequenas e tinha não só a mudança de moeda, mas a mudança de regras, a aplicação de taxas, enfim. Se deslocar durante grandes distâncias era uma aventura dramática, porque você também estava exposto a todo tipo de perigo. Sem falar no fato de que, passando de um lugar para o outro, você também perdia a capacidade de dominar a língua. Ainda que tivessem dialetos muito parecidos, não existia um francês que unificava todo o território francês como língua nacional. E isso gerava também uma dificuldade a mais na hora de se comunicar. E ver que durante mais de 40 anos, esse santo sacerdote peregrinou de uma parte a outra, em meio à peste, em meio às guerras, para, de cidade em cidade, anunciar a boa nova do Evangelho, batizar, chamar à conversão, ao arrependimento os homens. E não apenas isso, defender também a fé, sustentando o ensinamento da igreja, junto aos bispos e junto ao povo de Deus. Fantástico, é heróico. E escrever 17 volumes de uma obra de instrução a respeito da defesa da fé, né? É realmente incrível, incrível, incrível. Tudo isso porque o seu coração e a sua vida era completamente entregue ao Senhor. Passou por tantas situações difíceis. Teve sobre si a sorte do seu mestre, como vimos esses dias no 12º capítulo. Também foi perseguido, tanto que depois de morto seu corpo foi pego pelos luteranos e foi em um ato de ódio à sua pessoa lançado dentro do rio Danúbio, mas pela providência divina foi recuperado e foi levado depois para Viena e hoje está aberto a peregrinação e a devoção dos fiéis que com tanta reverência o amam e o estimam e pedem a intercessão de São João de Capistrano para ajudá-los a perseverar na fé. Então, veja que grande testemunho nós temos de um homem que entregou sua vida para anunciar a conversão. Aquele que, assim como o Senhor hoje nos fala, porque podemos pensar que Deus se aborrece, se irrita e, por fim, termina agindo contra os homens por não acolherem a sua misericórdia e não agirem com o justo dever de honrar a Deus. Mas na parábola que se segue a essa primeira parte do Evangelho, não podia ser outra, meus irmãos. Olha a delicadeza de Lucas de colocar a parábola da figueira estéril. Ou seja, a primeira parte do 13º capítulo é esse grande chamado ao arrependimento. E todo esse primeiro pedaço da meditação que nós estamos fazendo, estamos falando sobre não perder tempo. Mas é claro que nos deparamos com a realidade do tempo já perdido por nós, e isso pode gerar no coração uma angústia. E se a reflexão a respeito do tempo já perdido, como quando ouvimos falar, não percamos tempo, fazemos memória do tempo perdido e o nosso coração dói por isso, e dessa dor nasce o desejo que se soma ao chamado do Senhor com uma resposta de assim seja, quando o Senhor nos diz, não percamos tempo, o coração dói pelo tempo perdido, e nós dizemos, amém, Senhor, eu não quero mais perder tempo, eu quero lhe buscar de todo o meu coração, eu não quero deixar mais escapar as ocasiões onde eu posso te glorificar o teu santo nome e arrependendo-me dos meus pecados, empenhar-me por viver a sua caridade, viver o seu evangelho
Muito bem, então no momento seguinte, o que Lucas coloca para a gente? O texto da figueira estéril, onde o proprietário passando vê a figueira que não dá frutos e depois diz: há 3 anos que venho buscando frutos nesta figueira e não os encontro. Corta, joga fora. E eis que o vinhateiro diz: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor e coloque adubo. Ele une a sorte desgraçada da videira a si, para fazer-se ele próprio cuidado por essa figueira. Assim Cristo Jesus ama cada um de nós. Ele se faz por nós não apenas tempo, mas ele se faz inteiramente dom e fecundidade, a fim de que possamos frutificar. Guarda isso firme no teu coração. E assim completa-se o versículo 9. Depois, talvez, dê frutos. Ou seja, ainda há possibilidade, mesmo com toda essa generosidade, dos frutos não virem, porque de tudo que foi oferecido, nada foi aproveitado. Mas, mesmo tendo essa possibilidade, Ele assim se compromete por nós. Qual é a força dessa palavra para a gente hoje, de maneira colateral? É que às vezes a gente avalia e na mínima possibilidade do investimento de amor da nossa parte em relação a uma outra pessoa, a mínima possibilidade desse investimento de amor, ou seja, desse investimento de tempo, dedicação nossa, a mínima possibilidade disso não andar a bom termo, a gente já suspende o ato, né? Jesus não age assim. Jesus reconhece que o que ele está oferecendo por aquela videira ali é algo que a videira não pode fazer por si. Em primeiro lugar, quer dizer, que a figueira não pode fazer, que o pé de figo não pode fazer por si. Antes de mais nada. A figueira não pode fazer por si isso. Então ele está oferecendo algo que é extraordinário, é único, é singular para a necessidade real daquela figueira de conseguir gerar frutos. Então é um valor, poderíamos dizer, inestimável. Entretanto, existe a possibilidade disso ainda ser rejeitado. Ele reconhece essa possibilidade, mas a presença dessa possibilidade e o reconhecimento dela, a consciência a respeito dela, não são suficientes para fazer ele desistir do ato de amor que está disposto a cumprir e cumpre em favor dela. Oh, meu irmão e minha irmã, que essa seja a medida do nosso coração. O Senhor quer nos ensinar a termos essa medida pelos nossos irmãos e irmãs e não outra. Isso é arrepender-se e converter-se também. Agora trago para a gente esse texto de Santa Catarina de Sena para compreendermos. É o Senhor falando com Santa Catarina. Então, estamos no capítulo, quer dizer, no número 80 dos seus escritos a respeito do dom da conformidade com Cristo. Santa Catarina então ouviu Deus dizer-lhe assim: quer queira, quer não, o mundo dá a mim glória. Na verdade, a glória que dele retiro não é o que deveria dar-me de fato, amando-me acima de todas as coisas. Mas não deixa de se elevar também do mundo um louvor e glória ao meu nome. A minha misericórdia e a abundância de minha caridade brilham nos mundanos, dando-lhes tempo. Com efeito, em vez de mandar a terra engoli-los por conta de seus crimes, espero que regressem a mim, ordenando à terra que lhes dê os seus frutos, ordenando eu ao sol que sobre eles espalhe luz e calor, ao céu que se mova, mantendo a vida de todas as coisas, para que eles criem, para todas as coisas que para eles criei. Tenham por eles grande misericórdia e caridade, não apenas pelo fato de não lhes retirar estes dons
em consequência dos seus muitos pecados, mas ainda concedendo-os tanto ao pecador como ao justo, e com mais frequência ao pecador do que ao justo. Porque o justo está disposto a sofrer, e eu o privo dos bens da terra para lhe dar em maior abundância os bens do céu. É assim que nele se exprime a minha caridade e a minha misericórdia. Outras vezes os servos do mundo perseguem os meus servos, pondo-lhes à prova a virtude e salientando-lhes a paciência e a caridade, provocando, no meio das suas dores, orações humildes e continuadas. Essas orações, minha filha, e dessas dores sobem até mim como preito de honra e louvor ao meu nome. Assim, pois, sem o querer, o mal trabalha para minha glória, mesmo quando pretende afrontar-me. Nossa, que maravilha! E como o Senhor é bom e misericordioso. O sinal da sua misericórdia por nós é o tempo que nos concede para a conversão. Deus quer que todos se convertam, que essa palavra seja conforto para a sua alma nos momentos onde parece ser mais difícil a conversão do seu filho, da sua família, daqueles que você tanto ama e daqueles que você vê cotidianamente embebidos de ódio distante de Deus. Deus quer a conversão de todos e oferece o tempo. Nós ofereçamos a nossa vida junto ao Senhor como entrega de amor, a fim de que, dentro desse tempo da graça de Deus, cheguem todos os nossos irmãos e irmãs à bendita conversão que o Senhor lhes propõe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos céus, Mãe de misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.